hora de viajar a passeio com a família, a gente quer descansar e curtir o momento com quem a gente gosta, não é mesmo? Quando o bichinho de estimação também vai viajar, como fazer para transportá-lo sem preocupações? De quem é a responsabilidade desta parte da viagem e quais os cuidados precisam ser tomados antes de embarcar num avião, por exemplo? A legislação permite o transporte de animais acompanhados dos donos durante uma viagem, mas isso depende das características do bicho e da própria viagem. Quais são as regras quando o transporte é por via terrestre? Como funciona no caso de viagem de avião? O programa Artigo 5º desta semana vai esclarecer a partir de agora as principais dúvidas sobre este assunto. A Constituição Federal assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E para falar sobre as regras no transporte de animais domésticos durante viagens, eu converso com Georges Ferreira, advogado civil e especialista em direito aeronáutico, e também com Saulo Borges Lustosa, que é médico veterinário e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Georges, a Constituição fala que a gente só é obrigado a fazer alguma coisa em virtude de lei. No caso, qual é a legislação quando a gente está falando de transporte de animais? Bom, primeiramente nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? Que é a Lei 7565 de 1986, que prioritariamente vai designar a autoridade do comandante para agir a bordo, para ser responsável pelas questões voltadas à disciplina, à higiene a bordo, tá? Nós temos aí então, ela já estabelece, já delega as funções para tratar de situações infralegais através da Lei 1182 de 2005, que é a lei de criação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e por sua vez a ANAC, ela vai tratar dos acordos internacionais também, né? Esses acordos bilaterais para transporte entre países e estados, e especificando ainda mais, nós temos, por exemplo, a Resolução 400, que fala sobre os direitos dos passageiros, inclusive a questão para o transporte, e que declina para que as empresas determinem como é que será feita essa forma do transporte, as limitações ou o que poderá ser feito, e também temos a Resolução número 280 da ANAC, salvo engano, em 2013, que trata a respeito do transporte para levar a bordo animais terapêuticos ou então cães-guias. Também temos a legislação dentro do Código de Trânsito, que determina a maneira como você tem que fazer o transporte de animais a bordo de veículos, tá? Ou seja, realmente aí o cabedal é fantástico. Bom, legislação tem, né, doutor Saulo? Agora, o que a gente deve ver do animal? Que tipo de animal pode ou não passar horas e horas, muitas vezes, num transporte aéreo ou terrestre? O proprietário, primeiramente, tem que ter um bom senso de sentir que o seu próprio animal tem capacidade para fazer uma viagem. E, diante disso, passar por uma avaliação médica veterinária para atestar esse animal para poder viajar. Existem algumas regras básicas, né, de higiênico-sanitário, vacinação. Então, seguindo esses protocolos, ele consegue, sem dúvida nenhuma, fazer uma boa viagem, né? E todo tipo de animal doméstico pode viajar ou alguns não têm condições, por exemplo, de entrar num avião? Hoje, os braquicefálicos, os animais com focinho mais curto, que já têm, por natureza, uma dificuldade respiratória, eles foram mais proibidos no decorrer do tempo, que aconteceram alguns acidentes e com isso viabilizaram uma dificuldade maior de viagem, principalmente aérea e terrestre também, né? Para a própria segurança deles, Para a própria segurança. E quais são os direitos e os deveres de cada um durante uma viagem do animal de estimação? As empresas prestadoras de serviço podem definir quais são os critérios para o transporte e as regras que precisam ser cumpridas. Vamos entender um pouquinho mais do assunto. Acompanhe a reportagem. Luke e Maia conheceram a praia em 2015. Para que tudo corresse bem durante o voo, a dona dos cachorros conta que planejou tudo com antecedência e estava com todos os documentos e vacinação em dia. Toda a burocracia que eles pedem, bastante coisa, mas depois você já fez uma vez, acostuma fazer sempre, já está tudo ali fácil. Eles pedem sempre dois atestados, que depende da quantidade de dias, né? O atestado só vale por 10 dias. Então, como eu ia ficar bastante tempo, sempre tem que tirar um na hora que vai, na volta tira outro atestado. Eles sempre têm que estar com a vacina tudo em dia para eles aceitarem direitinho no avião. A lei brasileira permite viajar com pets, mas o dono precisa seguir algumas regras. A primeira é estar com as vacinas em dia e ter um atestado de saúde do animal emitido no máximo 7 dias antes do embarque por um veterinário. O importante na viagem é ter uma boa programação do tutor em relação a essa viagem.
se preocupar com a companhia que vai transportar, inclusive com a emissão do atestado de saúde, porque se de repente se descobre algo importante 2 dias antes dessa viagem, às vezes você pode atrapalhar uma programação de férias todinha por conta disso, né? A legislação também permite que as empresas de viagem cobrem taxas extras e determinem regras específicas para transportar os pets. Andreus está de olho na saúde de Johnny, este bulldog. O advogado conta que sempre leva o pet para Minas Gerais quando vai visitar a família. Ele adora, é felicidade total, assim, né? Ele parece que adivinha e já fica doidinho, comporta direitinho, fica deitadinho, né? Então, ou às vezes também, assim, quando fica na janela, essas coisas, né? Parece que é, assim, um hobby, né? Doutor Jorge, cada companhia é livre para definir as próprias regras, obedecendo o que diz a legislação? Se você pega, por exemplo, a Azul, você leva até 5 quilos, a TAM, salvo engano, até 7, a Gol até 10 quilos, cada animal. E, obviamente, você tem que avisar entre 48 e 72 horas de antecedência, você tem que telefonar na central de atendimentos ou mandar algum e-mail e também vai receber as explicações. Você precisa se apresentar com pelo menos 3 ou 4 horas antes no check-in, tá? De toda forma, até mesmo para que eles possam verificar como é que está a situação do animal. E por que é importante o planejamento? Porque muitas vezes é permitido de 2 até 3 animais a bordo por viagem. Então, ou seja, né, isso chegar inclui... lá sem avisar e tiver mais do que o número permitido. Isso aí, então, já tem. Inclusive, isso vale já para os cães guias, os animais terapêuticos e também já vale para o pet, né, que é isso aquele para animal quem fofinho. vai dentro da cabine com o próprio animal, não é isso? Isso para quem vai dentro da cabine. Então, é bom aquilo que eu digo assim, você se antecipar o quanto antes, você se informar e deixar essa reserva feita. E é claro, né, você vai pagar, aqui no Brasil, de 250 a 300 ou 400 reais o trecho. Pois é, doutor Saulo, e esse tipo de viagem constante, isso pode fazer mal para a saúde do animal ou se ele se acostuma ali, tudo bem? Dependendo do hábito, aquilo se torna menos estressante para o animal, para o dono, para a aviação. Então, tudo é uma questão de hábito, de programação. Se você quiser viajar com o seu animal numa aviação e ele nunca entrou dentro de uma baiazinha, dentro de uma caixa de transporte, fica muito difícil, ele não vai ficar tranquilo, ou sedado ou não. Hoje a sedação até não é indicado nem permitido. Você só ceda se tiver acompanhamento veterinário. Então, hoje você tem que ter toda essa logística, colocar, treinar, habituar o animal, deixar o animal mais confortável possível, passear com ele para ele tentar fazer esse desvaziamento gastrointestinal, para ser uma viagem tranquila e não ter nenhuma eventualidade. Pois é, o senhor falou aí uma coisa interessante, se ele não está acostumado a entrar e ficar na caixinha, por exemplo, como é que faz para poder ensinar isso para ele? Com quanto tempo o dono deve fazer essa preparação aí? Bom, todo o animal que vai para o veterinário ou que transporta ele em carro, geralmente o proprietário já vai treinando com ele gradativamente. Colocar ele dentro de uma caixa de transporte, transportar ele dentro do carro, deixar ele um tempo dentro dessa caixinha para habituar o animal naquele parâmetro. E o mais importante, cada aviação ou cada local tem um tamanho de caixinha específica. Então, ele tem que ter cuidado para quando colocar ele não se sentir também acuado e mais estressado do que o normal, né? E o que fazer quando acontece algo de errado durante o transporte? Esta é a dúvida de um telespectador. Pode mostrar aqui. Caso um animal morra ou se perca em uma viagem de avião, quem é responsável? Doutor Jorge. Se o cachorro vem a falecer a bordo, tá? É muito complicado você querer responsabilizar a companhia, porque a companhia, obviamente, assim, ela vai exigir que você tenha o atestado de saúde, o passaporte de animal, o certificado de veterinária internacional. Por outro lado, se você leva esse cachorro, né, ele é um cachorro maior ou um pet maior, você coloca ele no porão da aeronave, e aí então você não tem como controlar a saúde do animal, essa coisa toda, e de repente tem um problema no porão, uma despressurização ou uma outra coisa do gênero, e esse cachorro vem a falecer, aí sim, aí nós podemos chamar a empresa para apurar uma responsabilidade.
Porque ainda que seja uma bagagem, ainda que tenha sido despachada no porão, aí a responsabilidade já seria total da empresa. E no atestado, o que tem que constar ali para poder facilitar o embarque do animal? No caso, nacionalmente falando, no território nacional a exigência é só conter a antirrábica de no mínimo 30 dias com antecedência do voo e o atestado sanitário, que é uma consulta veterinária que ele tem que passar por aquela região, tanto para ir como para voltar. Aí, no caso, ele teria que fazer outra no local onde ele esteve para poder voltar? Para voltar. É bem complicado, né? É verdade. Bom, e quando o dono tem que viajar longe do bichinho de estimação? Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir aqui. Os animais que viajam em compartimentos de carga são acompanhados de alguma forma? Existe circuito de segurança para monitoramento? Existe essa determinação, doutor Jorge, ou não? Olha, dentro do Brasil não há. Pelo menos assim, para viagens internas, até mesmo pela falta de acesso, pelo tamanho do porão, é muito complicado você pegar um profissional que vá descer no porão da aeronave em voo, né, para fazer a certificação. Em casos extremos, obviamente, que os tripulantes têm esse acesso. Mas os voos internos, eles são curtos, são voos de, no máximo, 4 horas, então é totalmente plausível. Por outro lado, você pode verificar se algumas empresas internacionais podem oferecer ou não esse serviço. É aquilo que eu falei, existe o cachorro que você despacha como se fosse uma bagagem, ou a carga propriamente dita. Se for um animal de um porte muito maior que 50 quilos, por exemplo, isso daí como é que se fala? Isso aí talvez até vá em outra aeronave, talvez não vá nem no avião que leve os passageiros. Então, ou seja, é importante você verificar que serviço que presta cada companhia. Internacionalmente falando, então, é provável que você vai encontrar esse tipo de monitoramento. Agora, despachar o animal num compartimento de bagagem ou de carga é mais complicado para o dono, né, doutor Saulo? Aí requer um cuidado extra em relação à saúde do animal, já que não vai estar ali do lado dele, que ele pode perceber qualquer problema? É, com certeza. Dá até um certo anseio para o proprietário despachar o animal daquela forma, sem saber, sem monitorar, sem saber a temperatura, a condição, se vai encaixar perfeitamente. Vai ser bem cuidado, né? Como a gente cuida. Então, sem dúvida, existe toda essa aflição dos donos e extremamente entendido pelo fato de você não participar, não estar junto, mas que não tem o que fazer. O que a gente comenta muito é que habituando o animal naquele espaço para ele ficar o mais calmo possível. Tem gente que gosta de fazer alguns treinamentos com fitoterápicos antes para acalmar o animal de uma forma mais natural, mais tranquila e para que ele consiga viajar com o menos estresse possível. E ajuda a deixar alguma coisa ali, um paninho, não sei, que seja já de costume dele, que tem o cheiro de casa, por exemplo? Ajuda, sem sombra de dúvida. O cheiro, a camisa, tem proprietário que deixa uma camisa, um biscoitinho, um brinquedinho, para ele tentar se interter naquele período ali, naquelas horas que ele não vai estar com a presença humana ali. Agora, só complementando, é importante assim, tem que esclarecer que as condições do porão, tá, eles são monitorados pela tripulação. Então, questão de pressão, temperatura, tá, em alguns casos até luminosidade, isso é possível de ser monitorado pela tripulação, sim. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre como viajar com animais de estimação. Aqui no estúdio eu converso com Georges Ferreira, advogado civil, especialista em direito aeronáutico, e com Saulo Borges Lustosa, médico veterinário e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal. E nós vamos a mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Como saber quais são as exigências quando a viagem com o animal de estimação é internacional? Doutor Jorges, e onde conseguir esta informação? Essa informação você pode tanto conseguir no site do Ministério da Agricultura, tá? E existe alguns formulários que eles oferecem, tá? E também, muito mais fácil, você conseguir isso no próprio site das companhias aéreas. Inclusive, tem algumas companhias aéreas
que elas informam até mesmo quais são as regras para cada país e também quais são os países que não permitem o transporte. Inclusive alguns países, por exemplo, se você for para as Ilhas Galápagos é proibido. Você não pode levar qualquer pet. Se você, por exemplo, está indo para um local que é uma área de preservação permanente, que é uma área ambiental reservada, também você automaticamente já está proibido, não importa qual que é a espécie, tá? E, inclusive, não basta apenas você se informar sobre as condições, porque você tem que tirar a carteira internacional, a CVI, que é a Certidão Veterinária Internacional, o doutor talvez até explique melhor esses requisitos, tá? E também você tem que verificar quais são as condições para transporte interno desse animal dentro desse país, e não só de avião, você também tem que verificar se você for andar de trem, se você for andar de ônibus, se você for andar de navio. Então, tudo isso são regras específicas e, principalmente, estar atento às datas de validade dos certificados de saúde, porque senão seu animal ele pode até vir a ser sacrificado, caso não esteja em conformidade. Isso ninguém quer, né? Não, isso ninguém deseja, mas, obviamente, que a segurança fitossanitária de um país, né, e uma questão voltada à agricultura, segurança alimentar também, isso aí tem que ser prioritário. Pois é, doutor Saulo, explica pra gente aí, então, o que é o CVI? Bom, o CVI é um Certificado Veterinário Internacional. Ele é emitido pelo Ministério da Agricultura e é muito importante lembrar que cada destino tem uma exigência. Se for para os Estados Unidos, tem uma exigência, se for para o Reino Unido, tem outra. Então, diante do destino, ele tem que fazer essa programação. Nos Estados Unidos, por exemplo, é menos burocrático. Hoje se faz tudo online, se ele permitir, se tiver tudo certinho. No Reino Unido, por exemplo, a exigência é a sorologia da raiva, por exemplo. E aí ele tem que fazer toda uma sorologia, todo um exame que demora um tempo, mais ou menos 6 meses, até chegar para o animal ser embarcado. Para os Estados Unidos, o controle de ectoparasito e vacinação basta. Então, é menos burocrático por outro lado. Então, é muito importante a pessoa saber a exigência do país para poder correr atrás da documentação necessária. Numa viagem longa, como uma viagem internacional, por exemplo, mesmo assim não é recomendado uma sedação, alguma medicação para o animal? Não, sedação nunca. A sedação você tem que monitorar, então não é permitido. Agora, é lógico que você tem que habituar, você tem que acostumar, você tem que treinar o animal antes, você tem que alimentar, você tem que deixar o mais calmo possível para aguentar uma viagem como essa. É lógico que, dependendo da forma que ele for transportado, se for um animal maior, mais bravo, existe um cuidado diferente um do outro, né? E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. De que forma devo preparar meu animal para que ele não tenha um estresse excessivo durante a viagem? Doutor Saulo, o senhor já falou aqui que é preciso acostumar o animal, mas pensando agora na alimentação e até na hidratação dele, o que a pessoa pode fazer também para evitar problemas ali durante a viagem? O mais importante, a hidratação é fundamental. A alimentação seja uma alimentação habitual do animal, que ele não tenha nenhum desarranjo naquele momento. Então, para que ele dê uma volta com o animal antes, para ver se ele faz um desvaziamento gástrico. E é muito importante preocupar com formas de transportar para que ele não tenha nenhuma surpresa. Uma fralda, um tapete higiênico na caixa de transporte, para facilitar todo esse manejo que, por uma eventual surpresa que aconteça num voo, ele consiga fazer o manejo de uma forma mais tranquila, de tirar e colocar tapete higiênico, fralda e assim vai. Isso vale também para viagens terrestres, né? Terrestres, sem dúvida nenhuma. Agora, quanto ao estresse, é treinar, habituar e deixar ele mais brando possível. Isso não dá para se fazer de um curto intervalo de tempo, né? Agora, doutor Jorge, a gente sabe também que muita gente não gosta de animal e às vezes pode se incomodar de ter um ali pertinho numa viagem de avião, numa viagem de ônibus, por exemplo. O que é possível fazer se outro passageiro reclama e se incomoda? Bom, primeiramente você tem o direito de levar o seu pet. Tá? Isso aí as companhias não negam. No caso das aeronaves, se por acaso um passageiro se sentir incomodado, se ele alegar, por exemplo, que for alérgico ou algo do gênero, esse passageiro ele pode ser recambiado de local, quer dizer, ele pode ser mudado de assento, etc. e tal.
Se por acaso ele insistir dizendo que tem fobia, que não gosta e que naquele ambiente ele não quer um animal de forma alguma, aí ele vai ter que negociar com a companhia alguma remarcação. E se você vai ter ou não vai ter custos aí, o problema vai ser dele, né? Aí, nesse caso, vale o ditado de que os incomodados é que se mudem, né? Olha, na verdade, você tem que ter aquilo que nós falamos no começo. A disciplina a bordo é importantíssimo, né? Tanto quanto a higiene. Obviamente, né, que você não precisa hostilizar, porque você hostilizando um animal, na verdade, você vai estar hostilizando o dono do animal. Tá? Então, como é que eu vou dizer assim? E é aquilo que eu falo, né? Todo mundo vai ver um cachorrinho, aquela coisa toda, né? A complacência com o animal, com aquela situação vai ser muito maior. Então, quero dizer, é claro que aí cabe à tripulação controlar essa situação. Por outro lado, se por acaso o animal estiver com mau cheiro, se o animal já estiver embarcando e de repente estava tudo bonitinho, entrou dentro do avião e começou a latir, ficou inconveniente, tá? Aí, como se diz, obviamente que ele vai ser convidado a ser retirado, ele não vai poder embarcar, tá? E ônibus, então, eu até, para fazer uma pesquisa para o programa, eu liguei a algumas companhias de ônibus para saber como é que era o transporte de animais dentro dos ônibus, né? As regras são muito parecidas com a da empresa aérea, inclusive a documentação, com um detalhe. Teve companhia aqui de Brasília que eu telefonei e falei, olha, eu queria pegar um cachorro, levar até Cuiabá, o que eu faço, não sei o quê. Ele, olha, doutor, é importante você comparecer aqui antes, chega no guichê, explica a situação. Às vezes, talvez você tenha até que comprar a passagem para o seu pet, uma passagem do lado, porque não cabe no compartimento de baixo do banco, né, como é o caso de algumas aeronaves. Por isso que as empresas aéreas, né, elas modulam o peso dependendo do espaço que tem para você encaixar aquele volume. Tá? E o que é mais interessante, ele falou, olha, na hora do embarque, o senhor vai ter que pegar a anuência de todos os passageiros do ônibus para que você possa embarcar com o seu animal. E também, aí é diferente da companhia aérea nesse caso. É diferente da companhia aérea, né? Quer dizer, isso daí, na verdade, é uma regra que foi criada por essa empresa. E também, olha, você tem que observar a quantidade de animais, se vai 1 ou 2 animais, não pode mais que 2 ou 3. Enfim, então tudo isso daquilo que eu falo. Planejamento é essencial. Seja curioso, telefone, vá no site, vá no despachante, tá? Para você não perder seu tempo e também não incomodar as pessoas às vezes. E você, acha que é importante ter regras bem específicas para o transporte de animais de estimação? Esse rigor ajuda a preservar a saúde do animal? Vamos conferir as opiniões que ouvimos nas ruas. Pode mostrar aqui. Deve ter sim um transporte específico, porque preservar a saúde. É mais seguro para eles e para as demais pessoas que estão circulando ali naquele ambiente. Eu acho importante os animais serem preservados, a sua segurança, a sua integridade. Ah, com certeza, né? Tanto para nossa segurança quanto para deles. Sim, eu concordo, porque preserva a vida do animal, né? E preserva a saúde dele, né? Se eu tiver alergia a um pelo de gato, a um pelo de cachorro, eu tenho que ter ciência, né? De onde ele está sendo transportado. Bom, a gente viu aí que a maioria das pessoas concorda, né, com essas regras rígidas para a saúde e segurança dos bichinhos, né? E aí fica uma dúvida, doutor Saulo, quando o animal chega no destino, aparentemente ele está bem, mas o que o dono deve observar ali direitinho para ver se ele realmente passou por aquele momento ali sem nenhum problema? É muito importante que ele olhe o bem-estar dele, a condição de locomover, as mucosas do animal, o equilíbrio do animal, ver se ele se alimenta, se ele bebe água, se ele está com os comportamentos habituais normais. Isso é muito importante, ter esse bom senso para estar sentindo do animal se ele tem alguma alteração, para que encaminhe diretamente para um veterinário naquele momento ou não. E, doutor Jorge, a gente sabe também que não é só em viagem. Muitas vezes aqui dentro da cidade a gente precisa transportar o animal, seja para um veterinário ou para algum lugar que está indo. Qual que diz a lei de trânsito, como deve ser o transporte de um gato, de um cachorro, dentro do carro? Olha, se você estiver transportando o seu cachorro no banco de motorista com você, ou talvez até do lado direito, sem alguma proteção solta, isso é considerado infração grave, tá? Se você estiver transportando ele do lado de fora, por exemplo, um bagageiro solto, sem nenhum cuidado, já é uma infração gravíssima. Então, isso aí já está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, então já tem toda essa preocupação. E, inclusive, é uma coisa que é interessante, porque existem equipamentos de segurança já para cachorros. Quer dizer, você não é obrigado a ter, mas você já pode ter um tipo de cinto de segurança, tá? Que você prende o cachorro como se fosse um colete, você amarra no próprio cinto,
as cadeirinhas também para transporte de pet, que estão vinculadas ao cinto, viu? Então, quer dizer, então você já tem essas regras também. E no caso dos gatos, aí vale o mesmo cuidado, doutor Saulo, até porque muitas vezes eles se assustam mais facilmente. Dos gatos, geralmente, eles são transportados em caixas de transporte, porque eles, como você bem falou, eles se assustam mais fácil e são muito mais habilidosos, né? Então, a caixinha é bem mais indicado no transporte terrestre. E cuidado para quem for viajar, fazer viagens internacionais com seu pet. Tá dentro do seu carro, né? Você fala, bom, já que eu vou no meu carro, eu não vou precisar de tantas regras, ele vai ali quietinho, E mesmo assim, eu vou ali para o Mercosul, que tem regras mais claras, iguais às do Brasil, você vai visitar outro país, independente de ser do Mercosul, você também vai ter que ter a mesma documentação como se fosse fazer um voo internacional. Tá? Você vai ter que ter a CVI, você vai ter que ter o passaporte canino, você vai ter que ou do animal, você vai ter que ter os comprovantes de vacina, porque senão, de repente, se você for pego, né, numa situação, na fronteira, na divisa, tudo bem, você não entra com o pet, mas se você entra lá dentro, é pego na fiscalização e não tem origem, não tem como comprovar, você vai ter grandes problemas. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Dr. Georges, Dr. Saulo, muitíssimo obrigada por virem até aqui explicar tudo direitinho para a gente. De nada. Grande prazer. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.